Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: trabalho solidário permite acolhimento à população vulnerável em Belo Horizonte. Núcleo de voluntariado do TJMG desenvolve inúmeras ações em Minas. Centro Judiciário de Solução de Conflitos trabalha para evitar que novos processos cheguem à Justiça. As pessoas que têm algum conflito da vara de família, do consumidor, quaisquer questões que possam ser resolvidas por acordo, eles podem procurar diretamente o Sejusc e tentar a sessão de conciliação antes mesmo de precisar de ajuizar o processo, de iniciar o processo numa vara judicial da comarca. TJMG supera metas definidas pelo CNJ. E ainda, uma entrevista com João Vitor Rezende, diretor executivo de planejamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um trabalho desempenhado de maneira voluntária permite a pessoas em situação de vulnerabilidade um acolhimento em Belo Horizonte. Esta iniciativa é o caminho traçado por um projeto social de sucesso entre o TJMG e a Pastoral de Rua. São histórias de vida reconstruídas dia a dia. Um computador e um sonho que parecia distante. Foi uma coisa árdua, porque eu comecei a estudar o desenvolvimento web, que é a minha área principal, na rua. Na rua? Sim, na rua. Então agora estou colhendo meus frutos, graças a Deus. Colhendo os frutos do primeiro emprego depois de 8 anos vivendo nas ruas, sem trabalho. Agora, depois de receber apoio da pastoral, foi contratada pela instituição. Esse aqui é o editor de bloco nativo, mas tem um elemento que é o que eu mais gosto. Sandra cuida das redes sociais do programa Empreendendo Vidas. A pastoral me deu essa chance, estou entrando como projeto como contribuidora, como MEI. Então até aqui, ajudando o pessoal aqui. A Sandra vivia no centro da cidade. Ela conseguia algum dinheiro nas ruas. Aí ela subia a Rua da Bahia, entrava em uma lan house neste prédio, pagava as horas de computador e estudava gratuitamente pela internet. Fez 5 cursos assim. A pastoral conheceu a Sandra, o esforço dela, se aproximou e deu o empurrão que faltava. E o empurrão é criar a autonomia das pessoas. Assim, a Pastoral de Rua se faz presente na vida do povo, conhecendo as demandas de cada um. A pastoral desenvolve essas atividades buscando alternativas de superação da situação de rua, porque na medida que eles propõem não estar na rua, sair da rua, nós temos que encontrar caminhos, e a gente entende que é a partir das políticas mais estruturantes, que seja moradia, que seja trabalho. É fundamental eles terem essa garantia de poder voltar para o mundo do trabalho e ter uma moradia garantida e adequada. A pastoral oferece café da manhã para quem não tem. O café atrai gente para a sede, que fica no bairro Lagoinha, região noroeste de Belo Horizonte. Com as pessoas aqui, fica mais fácil de se aproximar. É a comunidade Amigos da Rua. A famosa carteira assinada, cada vez mais difícil, mas ainda é um sonho de muita gente. Onde se faz rodas de conversa. Atividade que orienta essa população. É um espaço de reflexão com essas pessoas, para fora, quando a gente trata de política pública, mas também para dentro, como eu me cuido melhor, como é que eu trabalho um processo de redução de danos comigo mesmo, que às vezes estou usando muita droga, como é que eu melhoro o meu relacionamento com a instituição ou com os meus próprios companheiros de situação de rua. Ou seja, aqui é um espaço de debate, de leitura coletiva, de muita criatividade. Aqui também é feita uma espécie de triagem que detalha a necessidade dos participantes, dando acompanhamento a cada um. Achar um trabalho é um dos caminhos oferecidos e a maioria quer, como foi com a Sandra. No programa de emprego, algumas frentes: a busca pela carteira assinada ou o empreendedorismo, como nos chamados grupos de economia solidária. Não é porque a gente faz que não, mas esse sabão tá muito bom, viu? Neste caso aqui, moradores de rua se juntaram para fazer produtos de limpeza. Juntos, eles ganham e dividem os lucros, assim como no Sabor do Canto, que trabalha com alimentação. Mas tem casos também como o de Thaís. Ela participou do projeto Empreendendo Vidas quando ainda era moradora de rua. Se dedicou, saiu da situação em que estava e hoje trabalha como agente social do projeto, que a ensinou.
Me ajudaram na redução de danos, me ajudaram em escolaridade, que eu estou bem estudada graças a eles. Tenho vários cursos, todas as oportunidades que eles me deram, eu vim abraçando e hoje eu levo para as pessoas que estão em situação de rua ou que têm a trajetória de rua para conhecer o mesmo caminho que o Pastoral teve a oportunidade de me dar e hoje a honra de estar aqui falando que a mudança de lá para cá foi muito grande e muito gratificante para mim. O Tribunal de Justiça de Minas também apoia a causa. Há 7 anos, o TJMG toma iniciativas em conjunto com outros órgãos da sociedade para aliviar a situação da população que vive nas ruas. O núcleo de voluntariado do tribunal intensifica as campanhas de doações de alimentos, cobertores e sacos de dormir. Mas não é só isso. A profissionalização, o acesso à justiça, a proteção de direitos e a inclusão social são algumas medidas adotadas. Esse trabalho é feito lado a lado com a pastoral de rua. Por um lado, são respostas emergenciais que o tribunal tem dado, na medida que tem os impactos, às vezes do frio, ou às vezes da questão da alimentação. Mas também é importante essa parceria na busca de alternativas, criar um comitê que vai acompanhar realmente todas as alternativas. E nisso, uma primeira caminho que se abriu foi a questão da documentação, que é um passo importante para a população de rua, estabelecer, ter um espaço de referência para que as pessoas possam ter sua documentação garantida. Hoje, em Minas, vivem quase 20 mil pessoas em situação de rua. Só em Belo Horizonte, nos últimos 10 anos, o número cresceu 270%. A Dona Maria das Graças é uma delas. Aos 72 anos, atendida pela pastoral, vê agora um novo horizonte. A gente reconhece que o que estão fazendo é por amor, porque nas ruas, a minha história nem compensa contar, porque se eu abrir a boca para chorar, ela não vai fechar. Mas agora, graças a Deus, agora que eu estou começando a sonhar, porque dormindo acordada, eu estou sempre eu estava tendo pesadelo. E agora eu não estou tendo mais aquele pesadelo. Passei por um caso de sufoco. Não estou contando como sofrimento, não, mas é como etapas vencidas. E graças à população de rua, eu não fiquei esquecida. Não, Dona Graça. A senhora não foi esquecida, nem será, assim como seus amigos. E quem dá mais detalhes sobre a atuação do TJMG em causas sociais é Sérgio Fernandes, juiz integrante do Núcleo de Voluntariado do Tribunal. Na estrutura de voluntariado, a gente pode entender que a gente tem uma primeira camada que seria assistencial, um assistencialismo que seria aquela questão emergencial de ajuda, aí a questão de distribuição de cobertores, alimentos, etc. Você tem uma estrutura de filantropia, que normalmente se observa, por exemplo, nas grandes organizações na área de responsabilidade social. Você tem a questão do voluntariado tradicional, que é aquela questão de você, dentro da organização, você estimular a cultura do voluntariado com o trabalho da criatividade e a participação dos funcionários, servidores daquele local. E você tem o voluntariado transformador, que é aquele voluntariado que pega todas essas situações, mas mais do que isso, ele trabalha com aquela tendência, aquele objetivo de participar da mudança positiva da realidade social. Então, o núcleo voluntariado ele tenta trabalhar em todas essas camadas. Então, desde a situação de campanhas que a gente faz emergenciais, até a questão do combate à invisibilidade de populações vulneráveis. Quando a gente trabalha tanto com as ações, que são aquelas ações, por exemplo, as campanhas de inverno, que a gente trabalha com a entrega de cobertores, a entrega de alimentos, cestas básicas, não só aqui em Belo Horizonte, mas no interior também. Aquilo também são ações de você ter o contato. São ações de abordagem, são ações de você fazer uma estruturação em rede. E quando você trabalha também com o que a gente chama das ruas de direitos, a gente trabalha, por exemplo, com a justiça eleitoral, e aí a gente tem uma estrutura básica de cidadania, que é a questão de falar dos direitos políticos que a pessoa tem, a questão da certidão e do título eleitoral. Então, a gente trabalha com um pool. A base seria a questão de estruturação de redes para prestação de serviços.
No próximo bloco, o Sejusc Imobiliário faz balanço positivo das atividades, o que reduz o número de processos na Justiça. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos do TJMG trabalha em várias frentes para evitar que novos processos cheguem à Justiça. Buscar acordos é a ideia principal. Uma iniciativa inédita no Brasil leva inclusive o serviço até para o mercado imobiliário. O pioneirismo tem nome, Posto de Atendimento Pré-Processual, o PAPRE, uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Câmara do Mercado Imobiliário, CMI, e o Sindicato das Empresas do Setor do Estado, Secov. É uma opção de acesso à justiça sem custos. Perto dos 5 anos de atividades, o PAPRE contabiliza quase 7.300 solicitações. Houve a solução de quase metade dos casos, com acordos firmados e débitos quitados. Os acertos são comuns entre as partes, antes mesmo da conclusão do processo. Cássia Jimenez comemora a parceria. A presidente da CMI Secov explica que a iniciativa trata de assuntos diversos do setor. Nós tratamos todos os assuntos que envolvem o mercado imobiliário, seja do loteamento, seja de incorporação, da compra e venda de imóveis, do aluguel de imóveis, da administração dos imóveis ou da administração de condomínios. O assunto de condomínios, sem sombra de dúvida, domina o PAPRE. Quando, em 2019, veio a pandemia, vimos a necessidade de migrar para o virtual e vimos quadruplicar o número de atendimentos, então. Foi um resultado muito satisfatório para todos os envolvidos no processo. Para este advogado de uma imobiliária que utiliza o serviço, a virtualização trouxe mais agilidade na solução dos conflitos. Em torno de 80% das nossas demandas do PAPRE vem se transformando em acordo exitoso, acordo que vem sendo pagos, né? E é sim um sistema que a gente vai continuar buscando, né? Nessa tentativa, né, de desjudicialização dessas cobranças e dessas ações que vem demandando das imobiliárias. Os acordos têm força de decisão judicial, já que são homologados pelo juiz coordenador. Para as audiências virtuais, os envolvidos recebem e-mail, mensagem por aplicativo e carta convite, com prazo de 5 dias para aceitar ou não a proposta. O leque de atendimento do Sejusc é grande, vai além do setor imobiliário, alinhando acordos pré-processuais. O pré-processual do Sejusc é aquele setor onde a gente busca resolver as questões antes mesmo de virar um processo. Então, as pessoas que têm algum conflito da vara de família, do consumidor, quaisquer questões, né, que possam ser resolvidas por acordo, eles podem procurar diretamente o Sejusc e tentar a sessão de conciliação antes mesmo de precisar de ajuizar o processo, de iniciar o processo numa vara judicial da comarca. Então, nós temos percebido que o serviço tem crescido bastante. Nesse ano de 2022, de janeiro a julho, nós tivemos 1.468 casos distribuídos de questões que deveriam virar um processo, mas que já foram resolvidas por aqui. Foi o caso da Cristiane, que resolveu um processo de separação. Foi ótimo, foi bem tranquilo. Eu vim aqui semana passada com a documentação, me atenderam super rápido, já agendaram para hoje. As questões de família são responsáveis por uma grande demanda no Sejusc. Daí o centro desenvolveu um atendimento diferenciado para a questão, principalmente quando o casal tem filhos. É a Oficina dos Pais, aberta a todos os interessados, com reuniões mensais para ajudar na criação de um bom senso entre as partes. A Oficina de Pais, ela traz um material muito rico, muito interessante para fazer os pais em conflito, que estão disputando guarda, convivência, alimentos inclusive, a entender essa dinâmica e o que eles podem fazer para melhorar a comunicação entre eles e evitar arrastar o filho para o conflito. Vamos conferir agora os outros destaques da semana do Judiciário Mineiro.
O presidente José Arthur Filho acolheu parcialmente de forma provisória pedido de reconsideração formulado pela Taquaril Mineração S.A. da decisão desta presidência que suspendeu a execução da liminar que impediu o tombamento provisório da Serra do Curral. Essa decisão de agora vale até que sejam finalizadas as tratativas para a realização de audiências de conciliação e mediação entre as partes no âmbito SEJUSC de 2º grau. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, conduziu nesta terça-feira reunião de trabalho entre a Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária e a Corregedoria Geral de Justiça. No encontro, foram tratados projetos para melhorar a prestação jurisdicional. Os tribunais de justiça de Minas Gerais e da Paraíba foram convidados pelo Conselho Nacional de Justiça para participar do projeto piloto de integração do PJE com a plataforma de comunicações processuais Domicílio Eletrônico no período de 1º a 5 de agosto. O projeto foi dividido em 3 módulos: Plataforma Nacional de Editais, Diário de Justiça Eletrônico Nacional e o Domicílio Eletrônico para fins de citação. Os juízes da primeira vara da comarca de Mantena, Davi Miranda Barroso, da segunda vara de Araçuaí, Jorge Bueno, e o diretor do Foro de Águas Formosas, juiz Matheus Moura Matias, estiveram na sede do tribunal para uma reunião com o presidente José Arthur Filho. Os magistrados apresentaram projetos de integridade e de eficiência da administração nas áreas de gestão de pessoas, processos e conhecimento. Segundo o vice-presidente e superintendente da Escola Judicial, Edésio Fernandes, desembargador Renato Luiz Dresch participou do encontro. O presidente José Arthur Filho estabeleceu diretrizes e premissas para a construção da proposta orçamentária 2023. Ele se reuniu com os diretores da Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária, Eduardo Codo, e da Diretoria Executiva de Planejamento Orçamentário e Qualidade na Gestão Institucional, João Vitor Rezende. Após a aprovação no órgão especial do tribunal, a proposta será encaminhada ao Poder Executivo. E a seguir, TJMG atinge índices acima da média nacional quanto à governança orçamentária e financeira. Diretoria de Planejamento do TJMG atinge índices acima da média nacional quanto à governança orçamentária e financeira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais alcançou desempenho acima da média em 3 dos 4 eixos avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça. No eixo 1, que trata sobre controles de execução, o TJ de Minas obteve 100%. Este índice é bem acima da média nacional, que ficou em 79,89%. Já nos eixos 3, que faz referência à responsabilidade institucional, e no 4, que diz respeito ao alinhamento estratégico, o Tribunal de Justiça de Minas também superou o índice nacional. E no eixo 2, referente à transparência, o resultado foi igual à média registrada entre os tribunais do país. Os dados do relatório do Conselho Nacional de Justiça foram apresentados pela Secretaria de Auditoria Interna ao presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho. A auditoria é de rotina e tem o objetivo de analisar a adequação orçamentária e financeira dos tribunais brasileiros. Para falar mais sobre estes índices, nós recebemos aqui no Justiça em Questão João Vitor Rezende, diretor executivo de Planejamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olá, João, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Satisfação é minha. Ô, João, eu queria começar perguntando o seguinte, o que foi avaliado exatamente pelo CNJ? Um desempenho do tribunal mesmo, né? Isso, o CNJ ele busca avaliar o índice de governança, a maturidade da governança orçamentária e fiscal de todo o Poder Judiciário brasileiro. E o tribunal está em um deles.
tribunal está em um deles e foi muito bem avaliado. Isso significa o quê para o tribunal, João? Olha, a gente pode destacar 2 pontos. Significa que o nosso gasto público ele é de qualidade e que existe dentro do tribunal uma sustentabilidade fiscal, ou seja, umas projeções seguras e dentro do parâmetro estipulado para o âmbito nacional da governança fiscal. Quer dizer, as pessoas sempre querem saber, né, como é que anda o gasto público. Com relação aos gastos do tribunal, o que dá para dizer, então, depois dessa avaliação? Olha, nós temos 2 unidades orçamentárias. Nós temos a unidade orçamentária que cuida dos gastos de pessoal e também temos o fundo. Hoje nós temos um índice de investimento acima da média nacional também e o fundo hoje abarca também todos os nossos investimentos em custeio e outras despesas. Então, o grande destaque é a nossa execução do ano passado, que foi de 98%, um índice extremamente positivo. Isso na prática significa o quê, para que as pessoas entendam melhor? Significa que nós temos mais recursos, por exemplo, para equipar o nosso parque tecnológico, para digitalizar melhor os nossos processos, as obras nos fóruns, os fóruns estão passando por um grande planejamento de obras, né? Várias obras inauguradas e várias outras obras ainda a serem inauguradas, enfim, diversos investimentos destinados à melhor prestação jurisdicional. Traduzindo, quer dizer que o tribunal está gastando corretamente o dinheiro que tem que gastar. Exatamente, e sob uma governança, sob um planejamento muito bem feito, com muita participação e dentro de um controle que é merecido, né? Porque nós estamos falando do dinheiro que é público. Inclusive, você citou aí os tribunais, né? Os fóruns, quer dizer, você citou os fóruns, vários fóruns inaugurados nos últimos 2 anos, aí 30 fóruns, fora outras obras de fórum. Isso mostra que o dinheiro sim está sendo bem aplicado, né? Está indo para o lugar certo. Exatamente. E isso a gente se dá o nome de governança. Quando você tem governança, significa que você está olhando para o dinheiro, está olhando para a sua aplicação e também para a avaliação, ou seja, prestação de contas, transparência, tudo são requisitos hoje fundamentais dentro da boa governança, coisa que o CNJ nos avaliou muito bem. Agora, para também que as pessoas entendam, o CNJ, explica para o pessoal o que é e por que o CNJ avalia os tribunais. Exatamente. Essa foi uma ação coordenada de auditoria. Ele quer saber se os tribunais estão com estruturas de governança maduras, bem feitas, bem elaboradas. E isso foram 4 eixos temáticos. Ele avaliou o controle da execução orçamentária, avaliou a transparência, avaliou o alinhamento com o planejamento estratégico e o que ele chama de responsabilidade institucional. Além da estrutura de governança, é saber se está havendo também participação entre servidores, magistrados, a própria sociedade. Então, tudo isso foram esses 4 eixos temáticos onde a avaliação foi bem elaborada. O Conselho fiscaliza os tribunais. Essa é a avaliação que foi feita. É rotineira, é de rotina? Acontece de quanto em quanto tempo, vai acontecer de novo e acontece também em todos os tribunais ou foi só aqui no TJMG? Exato. Essa avaliação ela foi muito abrangente, ela abarcou os 92 tribunais do país, não apenas o segmento de justiça estadual, os outros segmentos também, mas ainda não há um direcionamento concreto se ela vai acontecer permanentemente. O CNJ está estudando isso, essa foi a primeira de fato, né? Mas há a possibilidade do ano que vem ser repetida. Como foi a primeira, ainda estão avaliando os resultados para replicar isso para os demais anos. De qualquer forma, é válida, né, essa avaliação, essa fiscalização? Sem dúvida nenhuma. A gente ter uma chancela do Conselho Nacional de Justiça mostra que a gente está num bom caminho em termos de governança fiscal. Está no caminho correto. Está no caminho correto. Ô João, vou te agradecer. Muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. Um prazer e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até. O Justiça em Questão fica por aqui. O nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e em seguida Justiça em Questão. Ou você pode acessar o endereço eletrônico youtube.com, Justiça em Questão, tudo junto, sem ser cedilha. Até a próxima edição. Até lá, gente.